Muito bem, boa noite, caríssimos internautas. Estamos aqui para mais uma live, para debater o tema da pandemia e essa grave crise sanitária de saúde pública, que tem sido uma tormenta, uma situação muito difícil para todos nós brasileiros, né? Uma situação difícil mundial e agora, de maneira particular, nós, no Brasil, já perdemos quase 65 mil pessoas, um número assim inexplicável, inaceitável, né? Então é com muito pesar que nós começamos essa live. Queria cumprimentar a todos que nos acompanham, queria pedir que façam aquela dinâmica de curtir, de comentar, de compartilhar. Hoje nós vamos inclusive, trabalhar com as perguntas que vocês tiverem, né? Podem colocar perguntas, não só perguntas, mas também considerações, colocações, para a live ser bem dinâmica. A live de hoje, ela tem o tema direto da saúde pública. Nós vamos conversar com a Lourdes Estevam, que é enfermeira dirigente sindical, da Secretaria da Pasta Servidores, né, da Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, e membra do Pleno da CUT Nacional. A dona Lourdes, querida Lourdes, né, mãe de um amigo querido, do professor Uirá, do Instituto Federal, ela se dispôs a estar aqui conosco para falar sobre prevenção, sobre possibilidades de superação, quais seriam os caminhos, né, e como avaliar esse momento da crise sanitária, o que nós temos a esperar ainda. Também estará conosco o professor, o querido amigo, pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o professor Valdemar Correr. Valdemar Correr é membro, né, do Conselho Municipal de Saúde e também vai nos ajudar a pensar a questão da saúde aqui em Piracicaba. Ainda estará conosco a Dirce, que é enfermeira, foi técnica de enfermagem durante toda a sua vida profissional, alguém que conhece muito a dinâmica da saúde no nosso município, né? A dona Dirce, como eu chamo, é também pré-candidata a vereadora, tem aí atuado no campo da saúde. E fechando, né, esse grupo para pensar a saúde, está conosco a Fatiminha, que também trabalha no campo da saúde, é membro do Conselho Municipal de Saúde, e a Fatiminha conhece muito bem, né, a dinâmica e as deficiências da nossa rede, né, de Piracicaba, a rede de saúde aqui da nossa cidade. Essa live, ela contaria, até agora, né, faz 5 minutos que soubemos, que não vai poder estar presente, com o deputado federal, ex-ministro da Saúde, o Padilha, né, Eliseu Padilha. Padilha teve um problema de última hora, o assessor dele, o Fábio, acabou de nos mandar uma mensagem, e ele, infelizmente, não vai poder estar conosco hoje, né? É uma grande perda, porque o Padilha, com o conhecimento que traz acumulado, né, no campo da saúde, poderia nos ajudar a entender melhor esse cenário. Mas o Padilha se colocou à disposição para uma próxima live, para estar conosco e continuar essa discussão aqui com Piracicaba. Vamos torcer que não seja nada muito sério, né, que tenha impedido a presença do ex-ministro, e vamos já deixar esse convite no ar para que ele esteja conosco e nos ajudando a pensar. Ele tem trabalhado muito, né, tem sido muito solicitado, e, bom, é isso, né? Então, nós estamos diante de uma situação gravíssima, um cenário alarmante. Em Piracicaba, passamos o número de 100 mortos. Tenho defendido pessoalmente, tenho defendido de forma enfática que nós poderíamos estar numa outra situação se tivéssemos feito, a gente poderia chamar de lição de casa, não é? Nos faltou estratégias do ponto de vista do combate, nos faltou firmeza na aplicação dos protocolos, não só em Piracicaba, mas esse é um quadro que toma o país inteiro.
Então, a situação de não termos uma liderança comprometida com o combate ao coronavírus, isso afetou o enfrentamento dessa grave doença em todo o país. Nessa semana agora, né, ontem, fomos surpreendidos com o presidente Jair Bolsonaro vetando a obrigatoriedade de máscara em alguns ambientes públicos, como igrejas, como comércio. Quer dizer, nós sabemos hoje, tanto a dona Lourdes e essa bancada aqui, né, o Correr, a Dirce, a Fatiminha, vão nos ajudar a entender a importância da máscara como um mecanismo de proteção e de bloqueio do ciclo de contágio. Então, é estarrecedora essa notícia. Mas nós também temos uma outra notícia para começar essa live, que é o presidente se confraternizando hoje com o chanceler, não é, dos Estados Unidos, em comemoração ao 4 de julho, que é a data de independência americana. Eu fico pensando 3 pontos fundamentais. Primeiro, nós não temos nada o que comemorar. Nós estamos diante de uma situação gravíssima. Perdemos vidas de tantos brasileiros. É impensável que o presidente da República tenha uma atitude de se confraternizar com familiares, descumprindo aquilo que nós pedimos para toda a população, fazer o isolamento. Então, não tem o que se comemorar. Nós estamos vivendo uma situação de luto, de silêncio, né? De solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. E nós perdemos enquanto brasileiros. O segundo motivo, não há o que se comemorar em relação à independência estadunidense. Não é uma data cívica brasileira. Não é um momento de se fazer festa, é um momento de silêncio. E o terceiro, o presidente se reúne com os seus filhos, com os seus ministros, muitos ministros ali de Estado, com um embaixador americano, sem máscara, sem nenhum tipo de distanciamento e promovendo a aglomeração. Nós não estamos no momento de descida do ciclo de contágio. Então, esse é um exemplo. Eu aprendi com meu pai, que sempre dizia assim: filho, né, você que é professor, ensinar ajuda, mas os exemplos são definitivos. A teoria é uma dimensão importante, mas quando você dá um exemplo, as pessoas aprendem. O presidente da República dá um exemplo muito ruim, irresponsável, de maneira pouco empática com tantas pessoas que têm sofrido, né? E até sarcástica, porque não é o momento de se fazer festa. Bom, eu termino essa longa introdução dizendo que nós estamos numa situação muito difícil e é preciso, mais do que nunca, posicionamentos claros, posicionamentos firmes, para que aqui em Piracicaba a nossa história possa ser recontada, possamos construir um outro caminho em relação ao enfrentamento da pandemia. Eu vou chamar de novo os nossos convidados, né? Vou passar a palavra à querida Lourdes Estevam, para que ela fale seu boa noite, se apresente. Lourdes, boa noite. A palavra é sua para um rápido boa noite, para a gente começar um pouco essa bancada. Tá bom, Avelino. Adelino. Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estão aqui abrindo para este debate. Eu sou Lourdes Estevam, nesse momento, eu sou dirigente sindical de um sindicato de servidor público e, neste momento, nós estamos acompanhando muito de perto toda essa questão da pandemia, até porque eu sou a secretária da pasta dos servidores da saúde e eu sou profissional da saúde.
E aí, então, eu quero valorizar muito esse momento, sobretudo, porque nós temos aqui candidatos da saúde, muito importante nesse momento, temos candidato da educação, muito importante nesse momento, porque são setores que têm sofrido muito, são setores fundamentais dentro da nossa sociedade, mas são setores que o governo federal, e também nós vamos ver aqui, mesmo no nosso estado, são setores que estão sendo cada vez mais sucateados. Então, é muito importante que nós tenhamos candidatos nessa área, e aí eu também quero valorizar o candidato a prefeito de Piracicaba, que também é um professor. Então, eu acho que a gente tem que, sim, que fazer todo o esforço, eu acho que aqueles que estão nos ouvindo têm que compreender a importância que a gente tenha esses candidatos na prefeitura de Piracicaba, porque eles estão dentro de setores extremamente essenciais para a vida da população. Lourdes, muito obrigado. Agradeço você ter aceito o convite, não é? E estar conosco aqui, nos ajudando a pensar. Todos nós somos pré-candidatos e estamos aí querendo construir uma cidade muito diferente, comprometida com as pessoas, com a cidadania e com a saúde nesse momento. Eu vou passar a palavra à querida Dirce para o boa noite. Dirce, rapidamente para o seu boa noite, a palavra é sua. Boa noite a todos, companheiros e companheiras que estão nos acompanhando, visando contribuir com as ideias que venham somar positivamente no esclarecimento sobre a Covid-19, sinais, sintomas e tratamento. Meu nome é Dirce, né, como já foi dito, sou graduada em enfermagem de nível superior pela Faculdade Einstein de Limeira e atualmente aposentada pela Prefeitura de Piracicaba. Agradeço imensamente o convite e o empenho de todos para poder estarmos juntos. Que bom, Dirce, obrigado. Eu vou passar para a querida companheira Fatiminha para dar o seu boa noite, se apresentar também. A palavra é sua, Fatiminha. Fatiminha, só um minuto. Eu vou pedir para o Vanderlei abrir o seu som, não sei se ele consegue. Acho que você tem que abrir aí, Fatiminha. O seu som está fechado. Eu vou passar, Fatiminha, para o professor Valdemar, e aí você abre. Conseguiu abrir? Isso, Fatiminha, pode falar. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, companheiro Adelino, Valdemar, boa noite, companheira Dirce, boa noite, a enfermeira Lourdes. Com muito prazer, né, que eu venho participar mais uma vez dessa live. E, assim, com o intuito realmente de estar aprendendo, né? E para a gente poder estar contribuindo também com propostas, né? Nesse combate ao coronavírus. E eu acho muito importante esse momento com a pessoa tão experiente aí como a Lourdes, que vai poder nos passar algumas ideias de como caminharmos aqui em Piracicaba, tendo em vista que a situação está muito precária. Então, eu agradeço imensamente o convite e espero que possamos aprender bastante. Olha, eu que agradeço. Ontem eu tive uma situação com um amigo que me ligou, né? Teve um problema de saúde, uma professora, e eu recorri rapidamente a Dirce e a Fatiminha. Souberam me explicar exatamente qual o procedimento, para onde ir. Então, esse conhecimento na área de saúde é fundamental. Professor, meu amigo querido, professor Correr, a palavra é sua para o seu boa noite. Boa noite, né? Dirce, Fatiminha, Belino, né? Quem nos está assistindo, né? Boa noite. O que eu fico preocupado quando a gente trabalha na questão de saúde
a falta de informação que temos em Piracicaba, né? Parece que se depender da prefeitura, ela dá aquele relatório de óbitos, do que entrou, do que internou. A gente não percebe nada na área de prevenção, né? Trabalhar uma forma educativa na área de prevenção. Eu vou só citar um fato, bem rapidinho. Na última reunião que nós fizemos do Conselho, né? Eu queria só colocar que eu estou licenciado por conta da pré-candidatura, né? Eu fiz um questionamento, o porquê que as pessoas vão até a tenda lá do Piracicamirim e a maioria não volta sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de exame, sem nada. E aí a administração colocou da seguinte maneira: isso é um procedimento, porque se eu fizer o exame antes do 8º dia, eu não tenho resultado. E eu fiz o questionamento: por que você não divulga na mídia isso? Né? Para que perder tempo, fazer o coitado do trabalhador, né? A pessoa que já está com um sintoma, já está apavorado, já está desesperado, tem que ir na tenda para receber um comunicado que ele não vai fazer o teste, né? E aí, muitas vezes, as pessoas, no desespero, correm até a farmácia, faz o teste, e não sei se é informação, né? Eu acredito que é uma informação correta, da última, do Roda Viva de segunda-feira agora, onde ela diz que não vale para nada, né? Então é muito assustador, né? Eu acho que a Prefeitura de Piracicaba, haja visto que o orçamento é o maior dentro de todas as pastas, é da área da saúde, mais do que da área da educação, né? Então nós estamos falando de mais de 25% do orçamento, e mesmo assim não se trabalha de uma forma educativa para orientar a população. Isso é muito triste, né? Porque a gente vê as pessoas perdidas, né? Eu acho que nós temos a obrigação de divulgar, de informar, e o mais triste, falou assim, o pessoal não sabe. Quando se souber que é o 8º dia, todo mundo fala que está no 8º dia. Por isso que é importante a educação, né? Nós precisamos que a população perceba que não adianta fazer do 8º dia só por fazer, né? Então, queria, né? Vamos trabalhar aí, infelizmente, né? Como o Adelino colocou, o Padilha não pôde participar, né? Mas vamos trabalhar aí, que acho que dá para fazer um debate legal sobre o tema aqui na Prefeitura de Piracicaba. Obrigado, professor Valdemar. Vamos começar a dar prosseguimento a essa live. O Valdemar já lembrou, o ex-ministro, o deputado federal Eliseu Padilha estaria conosco, mas ele teve um contratempo de última hora e não vai poder entrar. Tem uma expectativa que talvez ele ainda possa chegar, mas é muito remoto, né? A gente não sabe o que aconteceu. Torcemos para que tudo esteja bem com ele, com os familiares. Ser parlamentar num momento como esse, um parlamentar comprometido, não é uma situação de comodidade, é uma situação de estar o tempo inteiro atento e disponível, né? Nós tivemos uma live, Lourdes, muito interessante lá na frente, com o deputado Suplicy, vereador Suplicy, senador Suplicy, né? O nosso grande senador. E no meio da live, o telefone toca, ele teve que atender, que era um caso gravíssimo, né? Uma senhora que não estava tendo atendimento, precisava da orientação do vereador. Então, a gente entende, nesse momento, que estamos aqui debatendo, mas o companheiro Padilha, ele tem um mandato e ele também tem que estar à disposição das demandas que a população traz, né? E são muitas. Eu queria começar colocando o seguinte tema, né? Primeiro, a alegria de ver tantas pessoas queridas aqui na live, eu não tenho tido o cuidado de citar, né? Mas vou citar aqui o companheiro, o amigo, né? O Irá, que é filho da querida Lourdes, que está aqui conosco hoje, competente professor do Instituto Federal, a companheira Neide, pré-candidata, o companheiro Anselmo, a Fátima Muniz, o Eduardo Janete, o Renato Travassos, né? Queria ainda cumprimentar a própria professora Bebel, que deixa aqui o abraço, deixa o boa noite dela, professora Bebel, que tem sido uma guerreira na defesa da cidadania, né, no sentido mais amplo na nossa cidade. Cumprimentar o companheiro Manuel,
a querida Sônia Razeira, que deixa aqui também uma reflexão, a questão da Sônia sobre o quão surpreendente é esse presidente continuar presidente, né? Comemorando hoje o Dia da Independência Americana, o querido amigo, ex-seminarista Dirceu Hort, que fala lá do Mato Grosso, o Antônio Bento. Antônio Bento coloca aqui um gracejo, né? É perigoso esse presidente decretar feriado no Dia da Independência Americana. O querido amigo Ronaldo, Anselmo, que é pré-candidato a vereador aqui em Piracicaba, uma candidatura importante também, ligada à temática LGBTI, e a nossa querida companheira de luta, assessora direta do mandato da deputada Luiz Erondina Munazem, que deixa seu boa noite. Ainda, agora eu comecei, tenho que terminar, né, a querida Áurea, que é uma amiga professora de São Paulo, militante, tem nos ajudado a pensar as lives. A Fernanda Viegas Richard, que é incansável defensora na luta pelo povo chavante. A Débora Razi, que está aqui conosco também. Depois eu vou falando de outros que vão chegando, né? O companheiro Ronaldo de Almeida Sango, candidato a vereador, pré-candidato. Flávia Bortoleto, a querida amiga que é enfermeira, que pode nos ajudar muito a pensar, Alessandra Santos de Paula, professora no curso de enfermagem. Fazendo um pouco esse olhar de tantas pessoas, né, que nos assistem, veja que a nossa responsabilidade não é pequena aqui na live, né? Eu gostaria de passar a palavra para a Dirce. A Dirce começa formulando aí um tema para que a gente possa debater, não é, junto com a Lourdes. Dirce, a palavra é sua. Tá, tudo bem. Então, ontem no Jornal Nacional saiu essa reportagem que você já comentou sobre a vetação, né, do uso de máscara, né? Além de vetar a obrigação do uso de máscara, meio mais acessível e uma das únicas proteções científicas comprovadas e exigente contra a disseminação da Covid-19, o nosso ilustríssimo presidente impede que haja campanha sobre a necessidade do uso de máscaras e também do poder público em distribuí-las gratuitamente aos mais pobres. Então, a pergunta que eu faço é que qual é o plano de ação do PT? Qual é a carta que ele tem embaixo da manga para salvar o país dessa pandemia e desse presidente? Essa é a minha pergunta que eu deixo. Ô, Dirce, uma pergunta muito importante, eu queria fazer uma rápida correção, não é? Não está conosco o nosso querido ex-ministro Alexandre Padilha. Alexandre Padilha, deputado federal, está numa demanda, não pôde estar conosco e se disponibilizou em outro momento vir fazer o debate aqui com a cidade de Piracicaba. Lourdes, o tema das máscaras, o veto do presidente, queria que você começasse a comentar como é que é o seu olhar sobre tudo isso. Mais uma vez, um abraço a todos, né? Mas, assim, eu penso que a gente não pode só avaliar esse presidente pelo veto das máscaras. Eu acho que nós temos que observar que o presidente, desde o início da pandemia, ele nunca assumiu essa luta. O Bolsonaro, ele tem uma atitude de negação à pandemia. E desde o primeiro momento, ele está falando que a pandemia era uma gripezinha. O que nos assusta é que, quando ele começou a falar que a pandemia era uma gripezinha, nós tínhamos 30 pessoas que estavam contaminadas.
E ele continua com essa mesma atitude com a gente com quase 65 mil óbitos. Então, isso é a coisa mais assustadora que tem um presidente num Brasil, onde a gente tem esse impacto tão negativo em relação à pandemia, ele esteja ainda com uma atitude dessa. Então, um presidente que deixou o Ministério da Saúde sem nenhum trabalhador da saúde, que praticamente está desmontando o Ministério da Saúde, ele falar que não tem que distribuir máscara, isso é apenas um reflexo daquilo que é esse presidente. Então, eu acho que nós temos um desafio muito grande. Então, eu penso que, olhando um pouco a fala da Dirce, eu acho que o nosso desafio, ele não é um desafio só depois das eleições. É um desafio que o PT ou qualquer partido da esquerda, ele não tem que olhar só depois da eleição, mas é um desafio que nós temos que começar a atuar já. Porque esse presidente da República, ele tem um projeto, é um projeto genocida. É a tal da necropolítica que a gente fala. Na verdade, ele faz conta. O Bolsonaro, gente, ele faz conta. Ele faz conta quantas pessoas vai morrer, ele faz conta quantos idosos pode morrer, e ele faz conta quanto é que ele pode economizar com a morte dessas pessoas os gastos. Isso temos que ter muito claro. Habitantes da saúde, da educação, toda a sociedade, nós temos uma responsabilidade de assumir o comando do combate da pandemia. Porque a vida, ela está acima do lucro. E nós temos que ter uma atitude agora de salvar vidas. Então, nós temos que fazer uma contra-campanha. Nós temos que fazer uma contra-campanha ao Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro ele está falando que não é para usar máscara, na verdade, nós temos que utilizar todos os instrumentos que nós temos para ir para a periferia. Ir para a periferia e explicar para a população por que ela tem máscara. E tem mais, não é a máscara o único instrumento de combate à pandemia. A máscara, ela é apenas um elemento. Nós precisamos do isolamento. E aí não é só o Bolsonaro que tem responsabilidade nisso. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, onde nós temos uma ascendência na contaminação, um aumento no número de óbitos. As cidades do interior têm tido um crescimento extremamente importante na contaminação, e nós temos o governador Dória, que de uma maneira diferente, de uma maneira mais branda, ele também coloca a população em risco. Porque quando ele flexibiliza o isolamento, na situação que está o estado de São Paulo, ele também está colocando em risco a vida da população. E nós temos um papel aí. Nós temos um papel de, além de combater o Bolsonaro, nós também temos que combater o governador Dória, que ele se rendeu à pressão do empresariado, tanto da área do comércio quanto da área da indústria. E ele deixou a população de lado quando ele fez isso. Só para a gente estar conversando, e aí a gente vai continuando fazendo o debate. Gostaria de eu conheço bem o Padilha,
porque aconteceu alguma coisa muito importante, porque ele é uma pessoa muito, muito aberta, muito disponível para ter a conversa para ter essa conversa com a gente. Então, só quero conversar, justificar que algo tenha acontecido, tá bom? Lourdes, muito obrigado. Eu também quero ir nessa linha do que a Lourdes coloca na questão posta pela Dirce. Inclusive, o Anselmo, ele colocou se é justo ou não cobrar multa, né, aplicar multa a quem não usa máscara. Olha, nós do PT, defendemos a utilização das máscaras desde o início. Inclusive, eu estive numa live há uns 2 meses atrás com Padilha, e ele falava exatamente isso, né, com todo o conhecimento na área médica, o quanto a máscara é um diferencial para você se prevenir. A máscara, num primeiro momento, ela cumpre 2 funções, né? Quem está contaminado, quem está infectado, né, que tem o coronavírus, não passa, né? Então, ela é um bloqueio para que, se eu estiver doente, não sair disseminando, né, o vírus por aí. Mas quem não tem o vírus e também usa máscara, ele se protege duplamente, né, no sentido de que, se todo mundo utilizar máscara, o nível de contágio cai em mais de 90%. Então, é importantíssimo a utilização das máscaras. E acho que a dona Lourdes ela faz a análise muito correta, né? Quando percebe na ação do Bolsonaro, não só essa, mas em todas as ações, a destruição de um descaso, né? A destruição, primeiro, da saúde pública. Não há um ministro da saúde ainda, temos um ministro interino. Se demitiu o ministro no meio da pandemia, e depois essas atitudes irresponsáveis, o veto da máscara coroa toda uma atitude de descaso, né, e de abandono da população. É isso que eu sinto, Lourdes. A população brasileira, do ponto de vista da sua liderança maior, está abandonada. E quando você fala do Dória, é evidente que o Dória se contrapôs, num primeiro momento, ao Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer que estava ali latente o Bolso Dória, aquele que foi eleito, né, com as mesmas pautas do Bolsonaro, inclusive traindo o candidato do PSDB. Então, não dá para se esperar absolutamente nada de um governante que, no meio da campanha, trai o quadro do seu próprio cargo, do seu próprio partido, que era o ex-governador Alckmin. Então, o Dória ele vai de acordo com os interesses que não são interesses republicanos, não são interesses voltados ao desenvolvimento do Estado de São Paulo. E é uma pena que a população não tenha se dado conta disso. E eu queria trazer esse tema para a cidade de Piracicaba. Veja, em Piracicaba nós temos acompanhado, agora na semana passada, né, o fechamento, de novo, a normatização de fechar, né, o comércio e acabar um pouco com a flexibilização do isolamento, né? Nós sempre fomos contra a reabertura, sabíamos que não era o momento. A reabertura pode ter nos dado um atraso de mais 20, 30 dias, por conta que, em Piracicaba, com aquele período de reabertura, nós tivemos eventos e mais eventos de aglomeração, principalmente no centro, né? Mas em Piracicaba, o mais grave, além da reabertura inadequada, é que nós nunca tivemos protocolos claros e protocolos bem definidos e rigorosamente aplicados. Nunca houve uma fiscalização adequada, né? Mesmo em momentos de fechamento, o comércio ou alguns estabelecimentos permaneciam abertos. E hoje, com a obrigatoriedade da máscara, da utilização da máscara, não se tem um protocolo
ou pelo menos uma fiscalização rigorosa. Então, esse é um problema. Nos falta aqui, em Piracicaba, uma agenda muito clara e firme de combate ao coronavírus, do ponto de vista, inclusive, de fazer valer as medidas definidas no protocolo do Estado. É obrigatório o uso da máscara em lugar público. Em muitos lugares em Piracicaba, a gente anda nas ruas, as pessoas usam a máscara de maneira inadequada, falta informação, né? As pessoas andando sem máscara. Outro dia eu fui, há 2 dias atrás, fui pegar um almoço num restaurante, precisava rápido, um rapaz querendo comprar o almoço sem máscara. E ninguém, o dono do estabelecimento, a atendente, ninguém para corrigir, eu fui educadamente alertá-lo, não é? E virou uma situação difícil, porque as pessoas também não aceitam serem corrigidas. Porque se o próprio presidente não usa máscara, por que o cidadão em Piracicaba vai ter que usar? Então, máscara no queixo, máscara com o nariz de fora, é uma situação assim que falta informação, falta orientação. Então, e aí, o Anselmo, cobrar multa é o limite, né, se você nunca educou, e aí vai se educar por meio de multas. E, no extremo, a multa ela acaba sendo um instrumento pedagógico, infelizmente, né? Eu vou passar a palavra para a Fatiminha trazer um novo tema para a gente continuar debatendo. Fatiminha, a palavra é sua. Então, professor, eu vejo em Piracicaba uma questão muito clara e até muito fácil de ter sido resolvida, já desde o começo da pandemia, né? Porque, como nós sabemos, a atenção básica dá para se fazer um trabalho fundamental, né? Desde que tenha o protocolo, desde que tenha a seriedade do poder público, né? Da Secretaria da Saúde como um todo, porque nós temos na cidade vários agentes de saúde. E esses agentes são muito competentes e eles deveriam, nesse momento, estar fazendo um brilhante trabalho de visitação das famílias, né? Esses agentes deveriam, no meu ponto de vista, estar visitando as famílias, vendo temperaturas, observando a situação, né, a realidade de cada família. E, inclusive, além da orientação sobre o coronavírus, esses agentes também deveriam estar vendo como que está a situação da família no caso de outras doenças. Porque nós sabemos que muitas pessoas, diabético, hipertenso e várias outras doenças, essas pessoas podem ter interrompido o tratamento, né, por medo do coronavírus. E aí, decorrência de interromper esse tratamento, elas podem ter vários agravantes e até necessitarem de internações. E cadê os agentes de saúde? Eles não estão fazendo visita nos bairros. As pessoas, o número de pessoas que estão indo nas UBS, nos PSF, estão reduzidos. Os funcionários da UBS orientam as pessoas para fazerem de tudo para não procurar a UBS nesse momento. Você passa nas UBS, você vê as UBS vazias. Então, eu vejo assim, eu defendo que nós precisamos aqui em Piracicaba cobrar a Secretaria da Saúde para que esses agentes de saúde possam fazer esse trabalho sério nos bairros. Claro, com toda a segurança, usando máscara, né? Fazendo uso de álcool gel, sem precisar adentrar nas casas. Eles têm toda a possibilidade de fazer esse trabalho. Mas o que acontece? Não tiveram esse protocolo desde o começo. E por isso que a gente está nessa situação. Então, eu defendo que a gente priorize essa questão, que nós consigamos, né, cobrar realmente a secretaria para que retome esse trabalho, porque muitas vidas já foram perdidas, né? Hoje nós já temos 101 óbitos. 966 casos suspeitos. E aí a gente fala, entrando na questão do coronavírus,
como que as pessoas vão descobrir que estão infectadas se não faz teste? O que acontece? O Valdemar falou aí da tenda. A pessoa vai na tenda, se ela tiver com sintomas leves, qual que é o protocolo? Manda a pessoa voltar para casa. Nesse voltar para casa, sem ter certeza se está positivo ou não, ela acaba infectando toda a família, porque ela vai continuar circulando normalmente. Aí só no momento que ela tiver os sintomas graves é que ela vai poder retornar para o pronto-socorro, né? Ou na tenda, que seja, para o devido atendimento. E aí que complica. Por isso que eu falo que está tudo errado. Então, nós precisamos, não sei como, né, que a gente, infelizmente, não temos a receita, mas a gente precisa estar discutindo e descobrindo formas de cobrar a secretaria, porque a situação é grave, eles não estão preocupados, como eu já tenho falado, a questão do transporte, também não há nenhuma preocupação. Cada vez que eu falo sobre isso, o pessoal do conselho me responde, a prefeitura já está sabendo. Ué, já está sabendo, mas não está fazendo nada. As pessoas continuam morrendo. Você entendeu? Então, é muito complicado e eu gostaria muito que a gente conseguisse acatar aí as ideias da Lourdes, né? Eu espero que ela vai esclarecer bastante coisa para a gente, a partir de agora, tentar correr atrás do prejuízo, né? Buscando algumas medidas de cobrança à secretaria. Esse é o meu ponto de vista. Fatiminha... Se eu tenho pergunta já ou depois? Não, pode fazer, Fatiminha. Você quer formular uma pergunta? Isso, eu tinha uma pergunta para o Padilha, mas serve também para a enfermeira Lourdes. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, como que a senhora vê a falta, né, ou poucos testes realizados no Brasil? Não seria melhor o governo ter investido mais em testes seguros para detectar toda a população infectada do que ter investido tanto em respiradores? Agora, tem respirador mas os números estão aumentando a cada dia. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre essa questão. Obrigado, Fatiminha. Eu vou passar a palavra para a Lourdes, mas antes, só queria registrar algumas presenças importantes aqui, não é? Como todos, né? A Áudrea, professora do Instituto Federal, Aparecida Pereira está nos acompanhando, também já falei a querida professora Alessandra de Paula, que é professora de enfermagem, o Antônio Bento tem trazido contribuições importantes, pré-candidato a vereador, o Gabriel Witt está nos acompanhando, WFT Comitê, com uma questão muito importante aqui, fica registrada, a Ângela Maria Poloniato, o Renan Romero, companheiro também, bom, o Babá Eduardo Ossumaré, Babá Eduardo, seja bem-vindo, né? Está aqui nos acompanhando nesse debate. O Rogério Alves, liderança do PT de Capivari, companheiro Rogério. A Fátima Ville, Elaine Gutierrez. Está também o senhor Vinícius Gonçalves. Nos acompanha o Rafa Gonzaga, professor no campo da história, a professora Thelma Paula, a Elisângela Corte Real, a querida professora Maria Amélia, a Rose Botão, companheira do professor Paulo Roberto Botão, lá da Unimep, a Denise Antônio, né? Denise Antônio, querida companheira que tem discutido as questões étnico-raciais. Bom, depois, né, então nós temos aí várias pessoas que têm acompanhado esse debate, e acho que a Fatiminha traz aí pontos importantes, não é, Lourdes? Vou passar para você a palavra, para você nos ajudar também a pensar, a partir do que a Fatiminha coloca, que são temas locais, mas que têm um alcance também nacional. Exatamente. Eu penso que, antes ainda de responder um pouco, né, da gente debater o que a Fátima está colocando, eu gostaria de voltar àquela questão da máscara,
quando teve aí um companheiro que perguntou se é certo cobrar multa, né? É um pouco a fala que o Bolsonaro tem feito. É que, imagina, você está invadindo ela barra na liberdade do outro. E aí eu não estou falando de liberdade, eu estou falando de vida. Nós temos primeiro que compreender que o Covid-19 ele mata e ele não discrimina. O coronavírus ele é democrático, tá? Então, e ele mata. Ele mata pobre, ele mata rico, ele não mata só idoso. Então, quando foi colocado a obrigação de usar máscara, era exatamente na perspectiva que a tua liberdade de usar ou não, ela estava condicionada na liberdade do outro. Porque não é a liberdade de cantar ou a liberdade de dançar, mas aí nós estamos falando na liberdade de viver. Então, é uma coisa bastante importante para colocar. Eu gostaria de colocar. E principalmente quem já trabalhou na atenção básica, eu sou da área hospitalar, mas para quem já trabalhou na atenção básica, sabe que a questão é importante. Portanto, se a gente quisesse fazer um combate de fato para esse momento que nós estamos vivendo, a primeira coisa que tinha que fazer era investir em todos os instrumentos de diagnóstico. A testagem, ela é extremamente. Por que ela tem que ser uma bandeira de luta nossa? Porque nós já tomamos consciência que hoje nós não temos uma coordenação nacional de combate à pandemia. Então, aquilo que nós começamos a conversar, nós não temos um Ministério da Saúde ativo. Quem está no Ministério temos. O que nós temos lá é um grupo de militares, tá? que estão treinados para monitorar a fronteira, e não o coronavírus. E aí, como você não tem uma coordenação, você não tem uma direção, você não tem alguém que dê linha a nível nacional para o combate de coronavírus, cada um vai fazendo aquilo que quer. Então, essa é a primeira dificuldade que nós temos, inclusive é uma dificuldade que ela é apontada, inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Porque não tem condições, e nós que trabalhamos na saúde, a gente tem muito claro que você precisa de alinhamento. Não temos alinhamento. Aqui na cidade de São Paulo, na cidade no estado de São Paulo, teve um momento que a gente até acreditava que o Dória, linguagem dessa, mas ele abandonou essa linguagem. E ele abandonou essa não teve uma adesão no isolamento. Então, ele desiste. Não tem uma adesão no isolamento, e é importante ainda continuar com essa conversa. Não teve adesão ao isolamento, porque para você também fazer o isolamento, você precisa de recurso.
nós temos um processo de crise econômica, onde nós temos um número extremamente alto de desempregado, aumentou o trabalho informal, o pessoal que está no trabalho informal não tem renda, nós acabamos de assistir agora a greve dos entregadores. Então, as pessoas, elas não têm condições, principalmente na periferia, de fazer o isolamento. É por isso que tem uma adesão nessa fala do Bolsonaro, porque como você não tem condições de fazer isolamento, e o governo, ele não ofereceu recursos para que as pessoas pudessem fazer esse isolamento, porque tinha que ter recurso. E os recursos estão aí. A gente paga imposto para isso. A gente não paga imposto para engordar empresário ou para engordar banco, que é isso que acontece. Os recursos dos impostos, ele devia estar exatamente em função, num processo desse de pandemia, e salvar as pessoas, criar condições para que as pessoas pudessem utilizar o principal instrumento de combate à pandemia. Então, isso começa, quando você não tem essa linhagem clara, você começa a ter uma descoordenação a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. A testagem, como diz a Fátima, ela é uma estratégia extremamente importante, até porque nós não temos medicação. O Bolsonaro tentou enfiar a cloroquina, tá? Aí a cloroquina não dá certo. Aí o Bolsonaro, ele começou a desmotivar cada dia mais o isolamento. E também prometeu que ia testar a população. E não testou. Na verdade, não é São Paulo que não está testando, não é Piracicaba que não está testando, é o Brasil que não está testando. Não está testando porque a pandemia ela não entrou como prioridade no governo federal. Então, nós não temos teste. E aí, Fátima, eu acho que deve estar acontecendo aí, como acontece aqui nessa minha cidade, que é a cidade de São Paulo, que o que eles estão disponibilizando em termos de teste é aquele teste que é o IgG, o IgM, que ele não faz o diagnóstico na sua fase aguda. Ele faz o quê? O IgG e o IgM, que é aquele teste rápido. Ele testa anticorpos, tá certo? Mas nós precisamos de teste que, na hora de você testar, você pode diagnosticar se o paciente está ou não com o vírus ativo. Não é isso, não? E não só com anticorpos. Então, não tem teste. Aqui na cidade de São Paulo, eu, como sou sindicalista, tenho uma responsabilidade da pasta da saúde. É isso que nós estamos brigando. Entendeu? Nós estamos brigando desesperadamente, exigindo que o governo dê teste. A gente está falando, se vira. O povo está morrendo. Os trabalhadores, Fátima, estão morrendo. Os trabalhadores estão morrendo. Tá? Nós temos um número muito alto de trabalhadores. Eles estão morrendo. Nós precisamos de teste. Então, isso é uma luta. Se a gente... Eu vi que o Valdemar, ele é o Valdemar, que é do Conselho Municipal. Então, essa luta ela tem que ser feita, inclusive, pelo Conselho Municipal. Pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Estadual, pelos conselhos gestores de unidade. Nós temos que nos articular. É isso que eu coloco. Nós não podemos esperar o governo federal e nem o governo estadual. Só que nós fizemos um pacto, eu acredito que se nós não fizemos ainda esse pacto, nós vamos fazer agora aqui nessa live. O pacto de ficar vivo. E o pacto que o maior que nós vamos fazer a luta hoje, mesmo como candidato, né? A gente como população, que eu não sou candidata, mas a gente como população, como
sindicato, nós vamos da vida e nós vamos exigir do governo que teste. A outra coisa que a Fátima e a Dirce também fundamental é o aproveitou o potencial, tem atenção básica nesse processo. A atenção básica ela é especializada em prevenção, em promoção à saúde. E, na verdade, a atenção básica ela é fora disso. Não é só Piracicaba. Isso é a nível nacional. Por quê? Porque nós temos uma estratégia de combate. A atenção aquilo que você colocou. Tem os próprios, ela tem o instrumento, ela tem o agente de saúde que sai para que mais carentes, que caiu caiu o canal da Lourdes, ela está voltando. Eu vou só comentar. Primeiro, me emociona, né, me toca a força da colocação da Lourdes, e eu queria reforçar esse convite, né? Junto aqui com o companheiro Valdemar, com a Fatiminha, com a Dirce, que também caiu o sinal, precisamos fazer um pacto pela vida, pela defesa das pessoas, né? Um pacto pela vida dos cidadãos aqui de Piracicaba. Esse pacto é urgente. Quando a Fatiminha traz a necessidade da testagem, quer dizer, é evidente que é fundamental. E a Lourdes, ela faz uma análise perfeita. Quer dizer, o governo federal ele abandonou desde o início, ele deixou claro que o combate ao coronavírus não era tema do governo. Ele não tem nem ministro da saúde. O governo federal teve a pressão dos governadores, acabou assinando o decreto pelo auxílio emergencial, porque foi um decreto que nasceu da Câmara dos Deputados, nasceu dos partidos de esquerda, que defendiam, inclusive, uma renda de R$ 1.200, né? E o Bolsonaro, no máximo, tinha chegado a 200. Então, quer dizer, essa é uma luta que tem sido travada com muita dificuldade, né? E o governo estadual, e eu diria não só do governo estadual de São Paulo, né? E muitos estados que falam em reabertura, que celebram a reabertura num cenário ainda do ciclo de contágio que só cresce, quer dizer, é uma coisa que não tem sentido, né? Nós estamos num nível de cerca de 1.200 pessoas mortas por dia. Como é que nesse cenário se fala em abertura de comércio, em flexibilização do isolamento? Nós temos defendido, Lourdes, que seria necessário dar as garantias para que o isolamento social acontecesse. A renda básica, a renda emergencial para artistas, para trabalhadores, mas também políticas públicas de amparo ao pequeno e médio empresário, para que eles possam fechar, né? Agora, o que isso tem a ver com as prefeituras? Esse é o ponto central. Se você não tem a liderança do governo federal e você tem um governo estadual que titubeia, né, é preciso que as prefeituras que sabem a realidade, sabem como o povo está. O nosso prefeito de Piracicaba, ele sabe, ele conhece a cidade, ele sabe as fragilidades, e ele deveria ter convocado a cidade para esse enfrentamento. Ele deveria, como líder da cidade, defender o seu povo, se colocando, se preciso for, numa luta. Nos faltou, por exemplo, nós não vimos uma frente de prefeitos se reunindo com força de capilaridade para fazer esse debate e dizer, não, tem que usar máscara sim, presidente. Não, governador, não é possível flexibilizar ainda. Faltou essa firmeza, não só do nosso
prefeito local, mas de tantos prefeitos, né? É evidente que nós temos exceção. Eu queria citar, eu coloquei na minha página essa semana, aquela notícia sobre Araraquara. O prefeito Edinho, ele foi muito criticado por setores econômicos, por grupos políticos ligados ao governo federal, porque ele agiu de maneira firme no processo de isolamento. E hoje a cidade de Araraquara, do interior de São Paulo, colhe o grato fruto de ter um dos menores índices de pessoas mortas no estado de São Paulo. Agora, por que Araraquara tivemos menos mortes do que Piracicaba, por exemplo? Não é porque Araraquara é uma cidade menor, é porque o prefeito, a prefeitura, o poder público agiu com firmeza e não teve medo de críticas. Eu acho que a Lourdes traz aí elementos importantíssimos, né? É preciso uma liderança forte nesse sentido. E o único compromisso dessa liderança tem que ser com a vida das pessoas. Aliás, para que serve um gestor público? Não é para transformar o município numa empresa, é para defender a população da sua cidade. Olha, eu acho que esse é um tema fundamental. Eu vou passar para o professor Valdemar. Lourdes, eu sei que depois você retoma o seu raciocínio. Você estava fechando a sua fala, caiu a sua conexão, e o professor Valdemar, que tem trabalhado o tema da saúde, o tema da educação, que é um companheiro valoroso ali dos bairros, né, das comunidades, da comunidade tirolesa, a comunidade que nós gostamos tanto aqui em Piracicaba. Professor, a palavra é sua. Bom, eu antes de fazer a pergunta, né, eu gostaria de voltar atrás um pouco na fala da Dirce e um pouco na fala da Fatiminha, né? A Dirce, ela perguntou, né, a primeira pergunta é o que o PT pode fazer, né? Eu acredito que o exemplo do Edinho é um caso a ser seguido, né? E aqui em Piracicaba, pelo menos, eu vejo que o PT está todo 100% das pessoas que a gente conversa, ela está seguindo a linha da prevenção, do uso de máscara, do distanciamento social. Então, acho que a gente já está caminhando corretamente. E eu acredito, eu não tenho informação, que acho que o PT, a nível federal, ele deveria revogar o veto, né? Voltar para a Câmara e fazer a revogação do veto do presidente nessas questões, né? E até seria importante se o Padilha tivesse para a gente fazer esse questionamento, como está esse direcionamento na Câmara dos Deputados. E da Fatiminha, eu não discordo da fala dela dos agentes de saúde, mas eu vejo uma preocupação, né? Eu faço uma análise um pouco diferente da dela. Se nós analisarmos que qualquer pessoa que esteja com um sintoma procura a unidade básica de saúde, os agentes comunitários, uma vez que eles são obrigados também a fazer a triagem, né, quando eles ficam no posto, porque não tem mais o atendente, né, quem faz a recepção são os agentes comunitários. Então, eu acredito que eles são um grupo extremamente de risco. E eu falo com propriedade porque a minha esposa ela é agente comunitário de saúde. E o que ela coloca é exatamente a dificuldade da população aceitar essa visita nas casas. Porque o povo fica com medo, né? O povo, eles começam a analisar e quando o agente chega, ele já vê no agente um foco transmissor do Covid, né? Então, eu gostaria de repensar um pouco antes da gente enfrentar, de trabalhar na questão da comissão do Conselho Municipal de Saúde para trabalhar em cima disso, né? Eu acho que precisaria uma conversa com os agentes, enxergar o que eles estão precisando, lógico que, né, ela falou, sempre aparamentado, sempre com o uso do álcool gel, mas conversar com os agentes o que eles estão sentindo nessas visitas que eles estão saindo, né? Eu queria aproveitar e entrar nesse debate, nesse aspecto municipal. Piracicaba, Lourdes, ela é o funcionário da saúde, no mundo inteiro ele é valorizado, né? Todos os locais recebem aplauso. O Jornal Nacional, que é o principal jornal do país,
separo um minuto para homenagear esses profissionais da saúde. Piracicaba ela faz o contrário, né? O grupo é o que recebe, é o que está na linha de frente, e o Piracicaba São Jorge de Saúde recebe o abono desempenho, o nível técnico 30% e o nível superior 60%. E se eles forem contaminados e precisar ser afastados, eles perdem esse abono desempenho. Então eu fiz um pedido no Conselho Municipal de Saúde para que o Conselho intervisse, e eu fiz um pedido também no Ministério Público, né, para que o Ministério Público estude o caso, porque tem gente com medo, tem funcionário da saúde que com medo de perder o abono de desempenho, ele não se afasta. Ou seja, mesmo estando com Covid confirmado, com laboratorial, de medo de perder os 60%, porque isso já está incorporado no salário dele, ele acaba não se afastando. E aí colocando em risco uma população bem maior, né? Então, eu queria ver, né, como que a gente poderia, tá? Eu, né, já fiz as ações que eram para ser tomadas, né? Mas que analisasse esse desrespeito quanto aos funcionários de saúde. Valdemar, eu acho que você traz um tema fundamental, quer dizer, é um absurdo nesse momento, né, os servidores na área da saúde perderem a gratificação, o abono, porque ficaram doentes exatamente desempenhando a função que nós mais precisamos que eles desempenhem, né? Eu acho que a Lourdes pode nos ajudar muito. Pode falar, Valdemar. Não, o que me assusta, né, que no conselho, quando eu fiz a cobrança, o representante da prefeitura, ele colocou da seguinte maneira, que o secretário está sensibilizado, mas juridicamente não pode. Aí eu enviei uma nova carta para o conselho com sugestão. É uma lei municipal. Lei municipal, você faz um adendo na lei, você altera, revoga nesse período de pandemia, né? Eu acho que a lei ela é justa do abono de desempenho, né? É legal, mas nesse período de pandemia, né, que foi decretado até de utilidade pública, né? O município no começo da pandemia, de utilidade não, foi feito um decreto, né? Esqueci agora o nome. Mas, ou seja, nesse período, eles colocam como dificuldade. Com um adendo do prefeito, uma canetada do prefeito, eu tenho certeza que a Câmara não ia se opor, até porque ia beneficiar os profissionais que precisam ser valorizados nesse momento, né? E ele alega exatamente que não pode porque fere a lei municipal. Quer dizer, você sabe que aqui em Piracicaba, há 2 meses, 1 mês e meio atrás, a prefeitura passou o projeto para aumentar a alíquota de contribuição dos servidores, né? Quer dizer, é uma coisa absurda no momento de pandemia, você ainda tributar ainda mais os servidores. E essa notícia eu não sabia, quer dizer, é uma coisa assim absurda. Eu sei que a Lourdes, que atua muito no sindicato, pode nos ajudar a pensar isso, não é, Lourdes? Esse não é um problema só de Piracicaba? Uhum. Pode falar. Exato. Bom, eu gostaria aqui de pegar um pouco essa conversa do Valdemar, conselheiro municipal, né? É companheiro, que eu sou conselheira, assim, já fui de todos os conselhos, do hospital, municipal, e agora estou no estadual. Mas eu sou uma profissional de saúde, então aí eu quero falar como profissional da saúde. E eu vou falar aquilo que eu falo para todos os trabalhadores desde o primeiro dia da pandemia. O único setor especializado na sociedade que tem para cuidar da pandemia é o profissional de saúde. Então, seja ele agente de saúde, seja ele auxiliar de enfermagem, seja ele médico, seja ele enfermeiro. É nós que vamos atender. Aí, a primeira coisa que nós fizemos aqui, dentro do meu sindicato,
temos consciência que cabe a nós esta responsabilidade. Mas, como profissionais de saúde, nós temos o direito de proteção. Portanto, a nossa principal luta foi pelos equipamentos de proteção individual. E a Lourdes está com muitos problemas de conexão, vamos ver se a gente consegue que resolva, né? Porque a fala dela é muito importante, principalmente nesse tema, né, companheiro Valdemar? Porque a Lourdes, ela é do sindicato, ela tem uma leitura muito aguda, né? Ela está voltando aqui. Pode falar, Valdemar. Então, eu aproveitando, enquanto ela não consegue responder, outro fator importante que eu estou vendo aqui nos comentários, né? Além, né? Quando a análise que eu faço de Piracicaba, porque se a gente colocar que o maior orçamento da prefeitura é na área de saúde, então ela atende mais do que os 15% que a lei obriga, ela está com mais de 25%, né? Até na prestação de conta, eles sempre enfatizam isso. Mas eu estou vendo uma inversão, uma análise que eu faço é uma inversão. Ao invés de fazer na atenção básica, eles estão trabalhando na média e alta complexidade. Ou seja, quase todos os postos estão em defasagem de agente de saúde. Não só nessa época de coronavírus que a gente fala, ou seja, a gente inverte. E aí, quando eu vou para média e alta complexidade, quem que eu favoreço? Os hospitais particulares, né? As clínicas de exames complexos, né? Então, essa inversão de valor é muito dinheiro, né? Nós estamos falando no orçamento de Piracicaba de quase 450 milhões de reais para a saúde, é muito dinheiro, mas, do meu ver, investido de forma errônea, ou seja, que seria o ideal, que fosse para baixa complexidade, né? Trabalhar nos ACS, né? Na saúde da família, e eles trabalham com a média e alta complexidade. Muito bem. Lourdes, pode terminar a sua... Eu posso só fazer um comentário? Quero fazer um comentário nisso que o Valdemar está falando. É porque, assim, qual é a experiência? Eu acho que aqui na cidade nós estamos já com um acúmulo, porque a gente aqui, nós temos milhares de pessoas que foram contaminadas e temos milhares mortos, não é isso? Então, a gente foi fazendo um acúmulo em relação a isso. Então, o que é importante? Por que a gente voltou a fazer a discussão da importância da atenção básica nesse processo de pandemia? Porque, depois de um tempo, nós fomos descobrir que o número de óbitos ele estava relacionado porque as pessoas, quando elas procuravam o hospital, elas já estavam com um quadro clínico extremamente agravado. Então, ela chegava no hospital, 2, 3 dias ela morria. Tá certo? Porque ela chegava avançado. Porque o que estava acontecendo? Como a atenção básica ela não tinha um papel claro no combate à pandemia, o cara chegava na unidade básica com sintomas leves, e aí ela falava, volta para casa e espera. E ele esperava. Quando ele começava a ter falta de ar, era que ele ia para o hospital. Só que quando ele chegava no hospital, 50% do pulmão dele já estava tomado pelo vírus. E aí o índice de mortalidade ele era muito alto.
Então, como é que a gente começa a perceber que melhora a possibilidade de vida? É exatamente quando você tem a porta de entrada na atenção básica, esse paciente é feito o primeiro diagnóstico de sintomas leves, e aí a equipe da saúde da família, ela vai fazer um acompanhamento desse paciente na casa dele. Tá? Então, vai ver, olha, está piorando, eu estou com tosse, eu não estou com tosse, eu estou com febre, tá? Então, vai acompanhando e consegue mandar ele para o hospital ainda com um quadro médio e não com um quadro grave como é que ele está indo. Porque senão, Valdemar, morre. A conexão é muito alta, é muito veloz, muito rápida, tá? Então, por isso que a gente precisa. A conexão da Lourdes está com sérios problemas, mas esse é um outro dado importante. Esse protocolo da atenção básica. Eu queria voltar numa questão que apareceu, que é a questão, primeiro, cumprimentar a Cari Forte, que está aqui conosco, a companheira Penélope, que é a presidenta do PT aqui em Piracicaba. Mas tem uma questão aqui muito importante, a Denise Firmino, companheira querida, a Munazen, já falei, não é? A Isabel, querida companheira lá do grupo de economia de Francisco, a Marli Pimenta, muito bom tê-la aqui acompanhando esse debate, mas tem um tema que eu quero voltar. A Aparecida Pereira, ela sugere que fizéssemos, né, um documento destinado à Secretaria de Saúde, sugerindo um protocolo. Aparecida, eu queria comentar essa sua proposta. Exatamente no início da pandemia, primeiro, o ex-prefeito de Piracicaba, o companheiro José Machado, ele se colocou aqui numa live ao vivo à disposição e fez uma proposta para o prefeito Barjas. E aí, numa atitude suprapartidária, o Machado se colocou à disposição para compor um comitê para pensar políticas de enfrentamento ao coronavírus, estratégias, né? E não só ele colocou a necessidade de reunir os ex-prefeitos, o Tâmio, o Ferrato, todos os ex-prefeitos que pudessem, para compor uma comissão junto com ex-secretários de saúde. Essa disponibilidade do Machado, ela não foi efetivada porque o prefeito Barjas não viu necessidade. Logo em seguida, o Partido dos Trabalhadores, o PT, fez uma publicação colocando ali algumas estratégias de enfrentamento. Esse documento, que está online no site do Partido dos Trabalhadores, esse documento circulou na rede, mas ele também não serviu, não foi utilizado, né, pela prefeitura e foi ignorado. Depois, o próprio PT fez algumas outras publicações sugerindo posturas, medidas, ações. Também foram ignoradas, né? Por último, eu queria lembrar do coletivo Oswaldo Cruz, na linha do que você propõe, Aparecida, professora Aparecida, né? O coletivo Oswaldo Cruz fez um documento colocando ali uma série de ações, se eu não estou enganado, o Rafael Gonzaga pode me ajudar, eram 14 posturas, ações de combate ao coronavírus. Esse documento foi protocolado e foi enviado ao gabinete do prefeito. Se o Rafael estiver nos acompanhando, pode dizer se houve alguma resposta. Então, a sociedade civil, os partidos organizados, os partidos políticos, né,
as organizações de luta e defesa da vida, como o Instituto Oswaldo Cruz, fizeram protocolos, propondo caminhos, e esses protocolos nem sequer foram respondidos. Eu quero que o Rafael me diga aqui se houve algum retorno para o Instituto lá, para o coletivo Oswaldo Cruz. Lourdes, vou aproveitar que você voltou, a gente já está no final da live, a gente quer te ouvir, né? A gente espera que não caia. A palavra é sua, Lourdes. Tá bom, então eu quero aqui aproveitar e eu quero fazer um desafio, né? Eu quero fazer um desafio aí para meus companheiros da saúde, para o nosso conselheiro municipal, tem um papel extremamente importante. Quando tem alguém aí, eu acho que um dos internautas, que pergunta sobre quem é que faz esse protocolo. Esse protocolo, jamais a gente vai pensar num protocolo aqui na live. Eu acho que o que nos resta fazer, e aí o Valdemar sabe um pouco disso, é que nós temos que exigir do secretário que faça isso. E aí o Conselho Municipal, ele tem um papel, tá certo? O Conselho Municipal, ele tem força, ele não só tem papel, mas o Conselho Municipal, ele tem força, porque o Conselho Municipal, ele faz parte da estrutura do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos que exigir, porque um protocolo, ele tem que ser feito por técnicos, não é isso? Ele tem que ser feito por técnicos. O que o Conselho Municipal pode fazer, e aí o PT, ele tem sim uma grande contribuição para dar, aqui eles têm participado bastante com a gente dentro desse processo de pressão, é exigir exatamente isso, exigir que a atenção básica tenha o seu papel no combate à pandemia, tá? Então, isso a gente pode fazer. Então, eu acho que é uma coisa importante. A outra questão, não sei se o tempo está terminando, o Adelino, mas eu queria insistir em algumas coisas que eu acho importante, que tem que ser bandeira de luta nossa dentro da pandemia. Nós temos que brigar, gente. Nós temos que ter claro que nós precisamos de testagem, então nós temos que fazer movimento. E o PT pode ajudar nisso. Organizar para fazer movimento. Mas nós defendemos o isolamento. Defendemos o isolamento, mas hoje a gente está aprendendo a utilizar essa ferramenta que nós estamos tendo aqui hoje. Utilizar as redes sociais para fazer a reunião do Conselho Municipal, para fazer a reunião do Conselho de Unidade, nós estamos fazendo aqui. Nós temos que exigir testagem, nós temos que exigir o isolamento. Nós não vamos vencer a pandemia se nós não tivermos o isolamento. Então, nós temos que exigir. O governo vai falar que vai flexibilizar, a gente tem que gritar que não. E aí nós temos que utilizar todos os instrumentos que nós temos para ir para dentro da periferia, porque você pode ter certeza que quem vai morrer de coronavírus não é o doutor. Porque o doutor mora num apartamento confortável, o doutor, ele tem dinheiro para ficar em casa, o doutor, ele tem dinheiro para comprar álcool gel, ele tem dinheiro para tudo isso, ele não vai morrer. Quem vai morrer é o pessoal da periferia, que não tem como fazer isolamento, que mora 4, 5, 6 pessoas em 2, 3 cômodos, que está desempregado. Então, o nosso papel hoje, eu acho que esse é o papel de desafio do PT em tempo de campanha. É defender a população. E como é que eu defendo a população? É eu indo lá aonde ela está. Ela está na periferia, a população carente, a população que sofre, ela está lá na periferia. Nós temos que entrar para dentro da periferia com um caminhãozinho de som e falar para a população, fique em casa. Fique em casa. Use máscara. Se você não pode ficar em casa, use máscara. Nós temos que fazer essa campanha. É dessa forma que a gente vai ganhar a eleição.
Porque a população ela tem que descobrir na gente que nós temos uma preocupação com ela e que nós temos um pacto. Travou novamente a Lourdes, mas a Lourdes tem toda a razão. É preciso encamparmos essa luta. O PT de Piracicaba tem feito esse debate, temos utilizado as redes, e não só em lives, não é? Mas a movimentação nos bairros, tem acompanhado a presença da professora Bebel, a atuação do Valdemar, da Fatiminha, da Dirce. Eu queria registrar algumas presenças aqui. O Jair Francisco Cardoso, obrigado por acompanhar o nosso debate. A Ana Clara de Gasper Stênico, querida Ana Clara, obrigado, Ana Clara, sua presença aqui conosco. Não sei se estou esquecendo alguém, é sempre difícil citar, não é? Mas tantas contribuições. Eu acho que nós tivemos aqui uma live importante, estamos já com 1h25, precisamos encerrar. Eu vou, infelizmente, a gente precisa fechar, quero agradecer muito a força, a experiência, a sabedoria da Lourdes, né? Lourdes, gostaria de poder contar com você em outra live. Esse é um tema que não se esgota, sei que você tem muito a dizer. Nós vamos fazer assim, eu vou passar a palavra rapidamente para a Fatiminha, depois para o Valdemar, e a gente fecha com boa noite da Lourdes. Fatiminha, a palavra é sua para o seu boa noite. Que pena que está acabando, né? Mas, realmente, a gente precisa marcar um outro momento para conversar com a Lourdes, porque foi sensacional. Eu quero agradecer esse momento, agradecer muito as palavras da Lourdes, né? Que nos fortaleceu muito, né? Veio muito de encontro àquilo que eu venho lamentando há muito tempo, né? Então, as palavras dela foi assim uma injeção de ânimo para a gente, né? E eu creio que nos fortaleceu muito. Quero agradecer o Adelino por ter nos dado essa oportunidade, né? Agradecer ao Valdemar por participar com a gente e torcer, né? Ficar aqui na torcida que realmente a gente possa assumir a partir de hoje esse desafio, né? Como a Lourdes disse, não é protocolo, mas o compromisso de começar a exigir, né? De ir em busca dessa luta e dessas diretrizes da Secretaria para que sejam tomadas essas devidas medidas aí, para que menos vidas se percam. E a gente, como defensor da vida, nós temos que abraçar essa causa e ir em frente nesse desafio. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado você, Fatiminha, pelas suas palavras. Você também trouxe elementos importantes para pensarmos a saúde em Piracicaba. Professor Valdemar, a palavra é sua, para o seu boa noite. Antes de terminar, eu queria só aproveitar e fazer um comentário. A Neide do Carmo Marques coloca assim: Lourdes, quando o Conselho Municipal realmente haja para a saúde do povo, mas isso não ocorre aqui na cidade, né? Eu queria colocar a dificuldade que nós temos, né, dentro do Conselho Municipal de Saúde, porque o governo geralmente usa a estrutura para ter a maioria no conselho. Então, nós que temos esse interesse na saúde, nós precisamos de toda e qualquer forma ocupar principalmente a área que é da Comissão Local de Saúde. É porque eu estou no conselho pela Comissão Local de Saúde representando a zona rural. Então, se nós não abraçarmos essa ideia de ocupar o conselho, fica extremamente difícil, porque o governo ele vai dar um jeito de colocar o povo dele, né? Ele vai lá, faz aquela campanha da comissão, passa quase despercebida, uma votação pífia, em alguns casos, inclusive no nosso posto, né? Se é eleito com 5, 6, 7 votos, né? Ou seja, a gente precisa se organizar cada vez mais para essas eleições do Conselho Municipal, para depois poder participar lá, e aí você monta um grupo, né, que são 5 representantes.
mais o povo do sindicato, mais o povo da ONG, a gente acaba se tornando maioria, e nessa maioria você consegue mudar o pensamento da Secretaria de Saúde. Mas eu queria agradecer a Fatiminha, né, companheira de luta aí, né, pela explanação, o professor Adelino, amigão que eu acabei de conhecendo aqui, uma grata felicidade de poder compartilhar essa live. A Lourdes pela explanação. Infelizmente, Lourdes, o seu áudio travou algumas vezes e a gente acabou perdendo, né, a fala sua, mas do que eu consegui ouvir, as suas colocações são perfeitas, né? E eu acho que se a gente partir por esse método, né, de luta, de abraçar a questão de saúde, né, nós vamos melhorar a vida das pessoas, né? A gente está lutando pela vida, né? E não podia deixar, né? Apesar do Jair Francisco Cardoso ter colocado algumas questões aqui, né? Jair, infelizmente, para a gente poder resolver, né? Porque a gente precisa empoderar-se. E eu acredito que quem tem esse papel, né, de querer ajudar, ele precisa estar junto no poder, né? Sempre fazem uma crítica, né, que vocês querem aproveitar a pandemia para se tornar a solução para o povo votar em vocês. Na verdade, não é isso. Essa luta já é antiga, né? Por exemplo, antes da pandemia já fazem 4 anos que eu estou na Comissão Local de Saúde. Certo? Ou seja, o grupo que está na Comissão Local de Saúde, o povo que quer trabalhar realmente com o povo, ele precisa do poder. Não dá para a gente fazer o poder sem ter o poder, né? Discutir o poder, tomar atitudes diferentes. Então, a colocação sua é importante, mas eu queria divergir nesse ponto. Eu mandar um abraço a todos, boa noite, né? E realmente foi uma live muito interessante. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valdemar. Queria agradecer ainda a presença da professora Flávia, né, que está aqui conosco, mas dizer uma coisa. Quando a Lourdes fala das lições da pandemia e quanto isso deve ser colocado no plano do debate político, é porque aqui eu falo para o Jair, que está nos acompanhando, e essa é a minha compreensão, Jair e todos que nos assistem, que o poder, ele é serviço. Quando nós disputamos uma perspectiva de disputar a prefeitura, como eu sou pré-candidato, a Fatiminha é pré-candidata, Valdemar, a Dirce, é porque nós acreditamos que há uma contribuição a ser dada para a cidade. Esse, aliás, é um lema, não é, que eu tenho me inspirado a vida inteira. O poder como serviço. E é um lema profundamente cristão. Né? Nós não queremos disputar a prefeitura e o debate político porque queremos o poder pelo poder. Nós queremos nos colocar a serviço. E, nesse momento, Jair, você e todos que nos assistiram, e esse é o convite da Lourdes, nós somos convocados a assumirmos uma postura de defesa da vida. Qual é o caminho? Qual é o caminho? O caminho que o Jair Bolsonaro está nos apresentando é o caminho que nos levou a 60 mil mortos. Na América Latina inteira, o Brasil se morreu mais brasileiros do que latino-americanos. Quer dizer, não dá mais para a gente ficar num debate pautado numa visão eu contra você. Nós estamos aqui discutindo e disputando concepções de sociedade, concepções de cidade. Mas essa disputa é como é que nós vamos evitar que as pessoas morram. Isso não te toca? Lourdes, eu vou passar a palavra para você dar o seu boa noite e a gente fecha a live. Tá. Eu acho que agora deu. Vou ver se eu consigo aproveitar aqui para falar antes que caia aqui antes que caia a ligação. Mas primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer de estar aqui fazendo um debate com trabalhadores da educação, que eu acredito não existe saída para o país sem educação. Então é muito importante que nós tenhamos candidatos, né, da educação. E quero aqui falar que eu estou muito contente de ter candidato da saúde. Eu quero dizer mais uma vez,
essa eleição ela passa pela pandemia. E a gestão de quem ganhar, ela começa pela pandemia. É um debate que nós que somos quem é candidato, não dá para deixar de fazer. Porque nós estamos... Isso é uma coisa... Mas eu quero também para esse grupo que está aqui. Quando nós falamos de pandemia, nós falamos de gente que cuida. Nós falamos de gente que está dando a sua vida para salvar a população. E essa vida, a Fátima disse, é exatamente a vida dos trabalhadores, que também está colocado em risco. Então, quando a gente quer fazer uma luta contra esse processo de pandemia, é necessário que nós acampamos também, dentro da nossa pauta, a defesa dos trabalhadores. E, nesse momento, a defesa dos trabalhadores de saúde. Os trabalhadores precisam de equipamento de segurança, em qualquer área, seja atenção básica, precisamos, todos os trabalhadores. Eles precisam de equipamento, de qualidade e em quantidade necessária. E aí eu desafio esse grupo, atento nos sindicatos, que vá para a rua junto com os trabalhadores, defender equipamento de proteção. Vai defender testagem também, junto com os trabalhadores. E defendam incessantemente o isolamento social. Nós temos que ter essa bandeira. Se não tiver isolamento, a gente vai precisar de muitas covas para enterrar a nossa população. E quero terminar dizendo aqui que eu estou assumindo junto com vocês o pacto pela vida. E aí, Adelino, eu realmente quero que você não seja pré-candidato. Eu quero que você seja candidato e seja prefeito dessa cidade que chama Piracicaba. Quero você como prefeito, eu quero a Fátima como vereadora, Valdemar como vereador, Dirce como vereador, para que a gente tenha um time forte, para a gente enfrentar esse processo difícil e histórico que nós estamos vivendo, que é essa questão da pandemia, para que a gente lá na frente possa comemorar junto a vida. Parabéns e boa sorte para vocês. Um abraço a todos os internautas que ficaram aí, tá? Lourdes, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua força, parabéns também pela sua luta. Eu acho que você termina a nossa live fazendo memória de uma luta que é tão importante. É preciso esse movimento de solidariedade, há mais de 100 pessoas, 101 pessoas que faleceram, que morreram em Piracicaba. Nossa solidariedade aos familiares, né, aos amigos. E nós queremos agora, e temos, né, essa obrigação de criar um vasto movimento para defender a vida. A Lourdes nos fez um desafio. Precisamos compor um pacto pela vida, né? Agradeço a Dirce, que acabou tendo que sair por uma outra atividade que ela tinha. Agradeço a Fatiminha, que tem nos ajudado a pensar a saúde na cidade de Piracicaba. Agradeço a presença do professor Valdemar, que é uma liderança importante em nossa cidade, um nome sempre comprometido com a educação e com a saúde. Também quero agradecer ao querido, né, Alexandre Padilha, mandou uma mensagem, não pôde entrar, pediu que justificasse, se colocou à disposição. Eu já convido a Lourdes, né, numa outra live, quando a gente tiver a presença do Alexandre, vamos trazer a Fatiminha, o Valdemar, para que esse diálogo continue, a Dirce. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, mesmo aqueles que não concordam com as nossas reflexões. Queria dizer que o debate que se instaura em Piracicaba é um debate que tem como objetivo
o modelo de cidade que nós queremos. Uma cidade voltada para as pessoas. Uma cidade capaz de fazer, nesse momento, o enfrentamento ao coronavírus. Mas a Lourdes nos colocou uma questão, né? Uma cidade que se repense pós-coronavírus. Nós precisamos fortalecer o nosso sistema de saúde pública. A Fatiminha comentou a questão do transporte, a questão de uma cidade voltada para todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade. Nós não acreditamos, como pensa aquele vídeo da mulher do governador, que as pessoas vivem nas ruas porque querem. As pessoas vivem em situação de vulnerabilidade porque nós estamos num país profundamente injusto. Vamos juntos construir uma Piracicaba para todos, com muita esperança. Muito obrigado, pessoal, um abraço, uma boa noite a todos vocês.